a gente vai precisar, nesse momento, de um conjunto, né? A gente olhar e garantir o mínimo adequado para que esses parques se mantenham abertos. Estabelecemos as regras e a gente precisa também do público cumprindo a regra, cumprindo o seu papel de cidadão, de entender, né, várias coisas que não são possíveis de você fazer. Por exemplo, isso de uma pessoa estar correndo, como que eu vou separar elas, como que eu vou abordar e falar, olha, corre mais para lá, né? Então isso a gente não tem muito como fazer. Acontece em SP, edição especial Coronavírus. Aos poucos, a vida vai tomando ares mais próximos ao do cotidiano que a gente já estava acostumado antes da pandemia do coronavírus. Nós ainda estamos convivendo com a Covid-19, nós não podemos esquecer disso, e o cuidado continua sendo extremamente necessário. E isso também se reflete na reabertura de alguns dos parques municipais que a gente vem acompanhando aí desde o começo da semana. E para explicar um pouco para a gente como estão funcionando os parques na fase amarela, agora nessa retomada da economia aqui na cidade de São Paulo, a gente convidou a técnica Tamires Oliveira, que é coordenadora de gestão de parques e biodiversidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente aqui na cidade de São Paulo. Eu sou o Anderson Faria. Eu sou a Juliane Freitas, bem-vindos todos ao Acontece em SP. Obrigada também você, Tamires, por estar aqui conversando com a gente nessa videochamada para esclarecer as nossas dúvidas e também provavelmente as dúvidas de quem está ouvindo e assistindo a gente. E a gente sabe que a reabertura dos parques vinha sendo esperada pela população que estava sentindo falta desse contato com a natureza e com as atividades ao ar livre. E o que permitiu que, nesse momento e nessa fase, né, da retomada, os parques pudessem voltar a funcionar? Bom, gente, boa noite. Foi um conjunto de decisões, né, que a gente pôde reabrir os parques. Eu vou até pegar um gancho, tá, de uma live que eu participei hoje, que falava justamente dessa questão da reconexão das pessoas com a natureza e foi tocado muito no assunto da saúde mental das pessoas, né? Então, acho que a gente, no geral, a população há muito tempo em casa, né, e a gente começou a receber solicitações de que, olha, quando que vocês vão abrir, né? E isso foi chegando com um número maior, até que a gente, né, a prefeitura, o governo decidiu que era hora de abrir, até para as pessoas esparecerem, poder sair de casa um pouco, respirar, né? Apesar de ser um momento muito atípico, né, de pandemia, por incrível que pareça, passou a ser o momento mais oportuno também para a gente reabrir os parques, porque também virou uma questão de saúde pública, né? Então foi mais ou menos nesse contexto. Perfeito. A gente sabe que tem alguns parques reabrindo. Você pode dizer para a gente se foram todos, se não foram, quais são os que já estão funcionando aqui no São Paulo? Olha, São Paulo tem atualmente 108 parques existentes lá de acordo com os critérios do plano diretor, enfim. Inclusive o 108º, ele foi inaugurado na segunda-feira, tá? Que é o Parque Nair Belo, Itaquera. E de todos esses 108, apenas 70 a gente reabriu oficialmente, porque são os parques que têm desculpa, gente, que tem possibilidade e preponderância de atividades individuais, né? Então, essa foi uma das regras, né, para a gente poder abrir. Essencialmente, as atividades permitidas são atividades de corrida, caminhada, trilha, ciclismo, coisas que individualmente as pessoas podem fazer no parque. Então, os outros parques que têm muito
muita possibilidade de aglomerar pessoas, de ter atividades coletivas como quadras, parquinhos que tem muita criança, a gente manteve fechado, tá? É uma lista bastante grande, né? Mas eu posso falar para vocês alguns, obviamente. Ibirapuera, o Carmo, né? Que são os 2 parques maiores, inclusive eles têm um horário de funcionamento mais estendido que os outros. Buenos Aires, Luz, Parque Anhanguera, Aclimação, Chácara do Jockey, Guabirobeira, enfim, tem uma infinidade de parques aí. E aí, até para ajudar, aproveitando, né, a nossa conversa, a Secretaria do Verde desenvolveu uma plataforma que chama Web Parques. .prefeitura.sp.gov, depois acho que em algum lugar vocês podem colocar esse link para o pessoal, que lá tem todos os parques que estão abertos, o horário de funcionamento, então ele vai servir como plataforma oficial para as pessoas pegarem as informações, tá? E aí lá tem a listona de todos os parques que abriram. Tamires, você já explicou um pouco, então, quais foram os critérios dessa escolha, porque alguns abriram e outros não. Isso sinaliza que esses outros parques ainda, então, não têm uma previsão de reabertura? Não, a gente ainda não tem essa previsão. Inclusive, esse primeiro momento de abertura, né, vou até colocar aí num espaço de tempo num mês, nesse primeiro mês, a gente está observando diariamente qual é o comportamento da população, a quantidade de pessoas que está frequentando o parque, né? Observar se vai ter ou não alguma ocorrência, se alguém foi infectado da equipe de trabalho. Então a gente está observando isso diariamente para ver como que a gente vai decidir a reabertura dos outros, e a gente espera que nada muito sério aconteça e que seja necessário fechar novamente, né? Então, tudo que a gente pode ver, então, eventualmente alguma manutenção também do parque que precisa ser feita, a gente está observando isso, está tomando todas as providências para não colocar ninguém em risco, nem funcionário, nem população, né? E poder reabrir todos em breve. E vocês já estão completando aí essa primeira semana, né? Os primeiros 5 dias aí, tem já algum balanço do que vocês observaram nesses primeiros poucos dias aí de reabertura? O movimento está sendo grande? Tá, então, no primeiro dia a gente teve um movimento, foi o dia que a gente mais teve, né, movimento, e que a gente pegou um dia de sol também, né? Então, quando a gente fala de parque, o clima, né, a temperatura do dia, enfim, isso é uma coisa que a gente considera. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou pegar o Ibirapuera como exemplo, tá? Porque acho que é um parque que todo mundo visualiza melhor. A gente era um dia de sol no Ibirapuera no primeiro dia, acho que até também porque foi o primeiro dia, né? A gente chegou a 11.600 pessoas, né? Fechamento, isso, a gente sempre fecha esses números às 4 da tarde, que é quando os parques fecham. Na terça-feira, 7.000, na quarta, 6.000 e hoje quase 7.000 de novo, que deu uma esquentadinha, né? Então, assim, as pessoas estão indo para os parques, mas ainda é um número bastante abaixo do que a gente estava esperando, até porque foram menos horas abertas, né? E, assim, no geral, a população tem respeitado as regras, mas a gente ainda tem algumas resistências, principalmente com relação à máscara, né? Então, é ainda uma coisa que a gente tem que ficar observando, tem pedido para a população, tem orientado, por favor, coloca a máscara, respeita as regras, porque por mais que a prefeitura tenha aberto os parques, estabelecido um protocolo, estabelecido todas as regras, é necessário que cumpram, né? Então isso é fundamental. Mas no geral o balanço está super positivo. A única coisa também que eu até vou sempre aproveitar esse momento aqui de conversa com vocês, os parques naturais também, né? Que são parques que a gente abriu recentemente, começou a abrir em fevereiro ou janeiro, agora eu não me lembro, mas eles estão abertos cada dia da semana, abrem um parque.
e a visitação deles está super baixa, né? E são parques que são até mais seguros que os parques urbanos, porque você está numa mata maior, é trilha, e fica até um apelo para as pessoas irem visitar, né, lá no site da prefeitura e também na plataforma que eu falei, tem lá as informações. Eles, por exemplo, até o momento foram os parques menos visitados. Hoje, ontem, por exemplo, ninguém foi visitar, né? Então, a gente tem observado essas coisas e basicamente esse é o balanço aí que a gente fez até hoje, né? Quinta-feira. E Tamires, você falou agora pra gente sobre as regras, né, e como que as pessoas estão lidando com elas nesse primeiro momento. Eu acho que uma das mais importantes que compõe, né, todo esse conjunto de regras desse protocolo de reabertura tem sido os horários de restrição de dias também, né? Queria perguntar para você como que é essa restrição, se você pode explicar um pouco pra gente, acho que de maneira geral, como que funciona essa restrição, qual é a restrição e como ela está sendo aplicada na reabertura dos parques. Tá bem simples, tá? Todos os parques eles vão funcionar de segunda a sexta, não vão funcionar aos finais de semana. Ibirapuera e Parque do Carmo estão funcionando das 6 da manhã às 16 horas e os demais das 10 horas da manhã às 16 horas. E nos fins de semana, nos fins de semana... Fim de semana fecha. Fim de semana fechado, não abrimos porque a gente precisa evitar aglomeração e são os dias que a gente tem maior visitação. Infelizmente, a gente ainda vai manter e não temos previsão de liberar os fins de semana. Aproveitando aí, já que estamos apresentando aí as regras, queria que você explicasse também para quem ainda não foi, está querendo ir a um parque, quais são as principais regras para você poder acessar os parques agora? A primeira de todas, a mais importante, é o uso da máscara, tá? O uso da máscara ele é obrigatório em todo o período que a pessoa permanecer dentro do parque, né? Inclusive fora dele também, né? Exceto dentro das suas casas e quando eles são seguros, mas a máscara é item obrigatório. Outras coisas que a gente recomenda é que vá fazer esporte sozinho, né? Vá sozinho, vá com pouca gente, não vá entre amigos, né? Como a gente ia antigamente há muitos poucos meses atrás, que é um grupo grande de amigos, não vão, tá? Atividades coletivas não estão permitidas, nada que aglomere muitas pessoas. Outra coisa é que os bebedouros, todos eles estão isolados, interditados, o uso está proibido, então a gente pede que as pessoas, para se hidratar, que levem sua garrafinha d'água, isso é super importante, tá? No parque a gente está disponibilizando o sabão, né, para poder lavar a mão nos banheiros, quem precisar, quem for utilizar os sanitários. Também tem álcool gel, caso precise se higienizar, a pessoa sinta porque hoje a gente está até um pouco paranoico com isso, né? Chega um momento que a gente fala, nossa, esqueci de passar o álcool gel hoje. Então tem isso disponibilizado nos parques. E para quem quiser eventualmente sentir que precisa ou que sentiu algum desconforto, a gente tem circulado tendas, né, nos parques, escalonado durante a semana, com pessoas lá disponibilizadas para poder medir temperatura caso alguém queira, né, voluntariamente. E a gente colocou isso voluntariamente porque a dinâmica dos parques é muito diferente, né? Tem gente que já chega aquecido nos parques, então não tem como a gente colocar isso como uma restrição na porta, né? Isso é uma coisa que para área aberta e principalmente para parque e principalmente para o momento que a gente está liberando para exercício, fica complicado, tá? Mas é isso. O mais importante é o uso da máscara e o distanciamento. Isso é regra, acho que para tudo, né? Uhum. Você reforçou o uso da máscara como uma das principais regras, né,
nessa reabertura e na permanência das pessoas nos parques, e a gente percebe que uma das reclamações que acabam se repetindo tem sido exatamente no sentido de realizar as atividades utilizando a máscara, de repente uma corrida, uma caminhada. Queria perguntar para você, até pedir para você comentar sobre isso, o porquê que é tão importante que mesmo durante a prática desses exercícios, por mais incômodo que seja, é importante e é necessário que as pessoas utilizem a máscara durante os exercícios. Então, olha, eu não sou tenho nenhum conhecimento profundo da saúde, mas enfim, a máscara tem se mostrado, por tudo que a gente tem visto, um dos itens essenciais para que a gente diminua o contágio, né? Então, por exemplo, a pessoa, por mais que ela esteja correndo, ela esteja em movimento, eventualmente as pessoas elas podem tossir, suar, espirrar, se você não vê exatamente quem está vindo atrás de você, se a pessoa está próxima ou não. Então é uma questão preventiva, né? A gente não sabe ainda muito bem como que esse vírus está se dissipando, né? Se pelo ar ele está passando de um para o outro, se é só o contato. Ainda, apesar de ter um número muito grande, né, de contágio e números que a gente acompanha todo dia, ele ainda é incerto, né? Ainda tem muito estudo em cima dele. Então, e a máscara tem sido esse item que tem diminuído muito esse contágio, né? Perfeito. Eu acho que também a gente deve lembrar, a gente vem batendo nessa tecla aqui há muitos episódios já do Acontece em SP, que não só usar a máscara, é importante usar corretamente a máscara, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso também é uma coisa que a gente tem tido um certo trabalho para orientar, porque muita gente acaba entrando no parque com a máscara e depois a máscara sai daqui e vai para o queixo, né? Então, ou baixa, o nariz fica fora. Então, o tempo todo também a gente tem orientado para as pessoas usarem a máscara corretamente, né? Deixar o nariz e a boca cobertos. E, Tamires, você falou agora há pouco sobre os grupos, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de ir com a família, vão levar as crianças. Não é recomendável a aglomeração, mas é permitido eu ir com um pequeno grupo? Tem alguma proibição nesse sentido? Não, proibição não, mas a gente tem contado com as pessoas serem conscientes, né? Porque a gente não quer ser punitivo, sabe? A gente não quer chegar no ponto de proibir que as pessoas façam as coisas. Então, se vai uma família pequena no parque, eu acho que ela também vai saber como se cuidar para fazer isso, né? Então, essa família também respeitar o distanciamento entre ela mesma e entender que aquela família também tem que se distanciar dos outros. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser ir lá, sentar no gramado por algum tempo, não só ela pode fazer isso, né? Esses pequenos tempos de permanência, eles estão permitidos. Então, pode ir em pequenos grupos, pode sozinho, mas a recomendação é vá sozinho, não vá em grupos. Se for em grupo, vá com todos os cuidados, que os grupos sejam pequenos, que respeitem as regras, né? A gente está contando bastante com a consciência e o bom senso das pessoas também. A gente tinha uma moda aí nos últimos anos do pessoal fazendo festa nos parques, né, assim, e talvez passe pela cabeça de algumas pessoas que por ser ar livre isso pode rolar, uma festinha, assim, um piquenique com várias pessoas, e isso deve ser evitado com certeza, né? Nesse caso aí a gente já tem um enquadramento de evento, né? Isso que eu tô falando de poder entrar são pessoas que vão pro parque simplesmente para curtir o parque e acabou, né? Tanto que todos os lugares que a gente tem falado, a gente falou, vai, esparece, respira e vai embora, né? Não fique muito tempo. Festinhas, coisas, isso são eventos, e eventos a gente não vai permitir até o momento, assim, não tem previsão, né?
E eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter protocolos mais seguros para evento. Que mesmo que vá comemorar, acho que não vai pouca gente. Normalmente quem vai fazer a festinha no parque não é só a mãe, o pai ou o filhinho, né? Ou a filhinha, ou a mãe, ou o pai é pai, assim. Ainda sobre essa questão de regras, né? Reforçando também essa parte, queria saber de você como que tem sido o trabalho de vocês mesmo no sentido de orientar eventuais descumprimentos, seja de uso de máscara ou o distanciamento social, quando essas coisas acontecem, como que é o trabalho de vocês para fazer essa orientação para essas pessoas? A abordagem tem sido feita pela própria equipe do parque, né? A gente tem contado com o apoio da vigilância dos parques mesmo. Então, no momento que a gente percebe que alguém está usando a máscara de maneira incorreta ou não usando, ou fazendo alguma coisa que não pode, a gente aborda tranquilamente. Olha, por favor, usa a máscara corretamente, dispersa um pouco, enfim, mas sempre com caráter mais conscientizador e educativo, né? E você falou dos bebedouros que estão fechados, mas os banheiros estão abertos, né? Como que foi mudada alguma coisa em questão de manutenção, de limpeza desses banheiros? E também queria perguntar a respeito dos parques que tem lanchonete, que tem carrinho de comida. Isso também voltou ao normal já? Sim. Então, sanitário, a gente abriu, só que em todos os parques que foi possível reduzir, a gente reduziu, né? Tem alguns parques que só tem um conjunto de sanitários. Então, houve redução do número de sanitários, porque a ideia é que atenda minimamente, né? Que assim, se alguém precisar, a gente tem essa estrutura de apoio. Não que seja, enfim, ir para o parque e saber que o banheiro está lá, não é nesse sentido, tá? Então, todos os que abriram com redução. E quanto à alimentação, os únicos parques que têm esse serviço, que são com os permissionários, né, com os ambulantes, é o Parque Ibirapuera e o Parque do Carmo. E o que eles vão ter que seguir são os protocolos setoriais mesmo, né, já do setor de alimentos, e aí é um protocolo próprio deles. Uhum. Certo. Em alguns parques, o munícipe, né, a pessoa que vai frequentar, ela tem a possibilidade de encontrar algum aparelho, algum equipamento para auxiliar na prática de atividades físicas, o que também vale para playgrounds. Queria saber se essas partes estão funcionando, né, o que as pessoas podem utilizar se tiver algo funcionando, como que está esses aparelhos que alguns parques têm à disposição. Tudo o que não pode ser utilizado nos parques foi isolado, tá? Então a pessoa ela vai chegar no parque, mas ela vai encontrar o aparelho de ginástica, o parquinho, todas as áreas que não podem ser utilizadas, elas foram isoladas, tá? E identificadas. Então vai ficar fácil de quem chegar saber o que pode e o que não pode fazer. De maneira geral, os aparelhos que são usados por várias pessoas, a pessoa já pode ir esperando que ela não vai conseguir usar, é isso, né? Não vai conseguir usar, e eu peço a compreensão dessas pessoas que querem usar, que não usem e que não insistam para usar. Eventualmente a gente tem que ficar refazendo o isolamento, porque algumas pessoas ignoram e tiram mesmo a faixa porque quer utilizar. Mas a gente tem, peço, aproveito também, né, que respeitem as regras. Acho que aí vai ficar fácil e vai ficar seguro para todo mundo. Uhum. E Tamires, alguns parques, acho que o Ibirapuera e o Parque do Carmo são os exemplos aí, são os parques maiores, tem várias entradas, né? Vários pontos de acesso aí. Houve mudança também nesse acesso para que houvesse o melhor controle. E você também passou números, né, de entrada. Então, todas as pessoas que
estão entrando, elas estão sendo contabilizadas? Como é que isso está sendo feito? Sim, também a gente reduziu as entradas dos parques, as portarias estão reduzidas, tá? A mesma coisa, todos os parques que houve a possibilidade de redução foi reduzido. E sim, todas as pessoas que estão entrando nos parques, elas estão sendo contadas, até para a gente poder não ultrapassar a capacidade que a gente definiu, né? E só uma dúvida, só um complemento sobre essa sua resposta. Como que funciona nos casos onde o limite de pessoas foi atingido e tem novas pessoas chegando? Elas esperam, tem uma espécie de fila? Como que funciona essa questão da capacidade? A gente ainda não teve nenhuma ocorrência dessa, tá? E todos os parques estão longe de atingir isso. Mas caso isso aconteça, a gente fecha os portões, espera algumas pessoas saírem para depois permitir a entrada novamente. A capacidade, você pode explicar um pouco para a gente como que foi estabelecida, qual que seria a capacidade máxima, e também se você puder dar algum detalhe de como que foi a elaboração desse protocolo, assim, como que vocês chegaram a essas regras, essa capacidade máxima. A capacidade máxima via decreto, né, foi determinado 40%, e para a gente chegar num cálculo razoável, né, porque é difícil você determinar 40%, né, para o parque. Então a gente foi se baseando, né, para chegar num número máximo, né, de pessoas simultaneamente no parque, com base no distanciamento, né? Então hoje o cálculo todo feito, ele está com base em cerca de 7 metros de distanciamento para cada pessoa. Então a gente usou a área do parque e considerando pessoas com distanciamento de 7 metros para a gente chegar num número que fosse seguro para todo mundo. E que já descontasse algumas áreas, por exemplo, tem parque que a gente tem área de mata muito grande, então isso a gente também teve o cuidado, né, de excluir essas áreas para não chegar em números muito absurdos de capacidade. E você fez uma outra pergunta agora que eu... se você puder falar um pouquinho mais de como que foi esse trabalho de elaborar esse protocolo, quais regras que vocês consideraram, se vocês tiveram algum parâmetro. A gente conversou bastante com o governo do estado, né, para saber como que eles estavam se organizando lá. Na Secretaria do Verde, a gente tem 4 divisões, né, que lidam diretamente com o parque, né? Então, assim, eu sou coordenadora de gestão de parques e biodiversidade, então todas as coisas verdinhas aí que vocês veem pela cidade eu coordeno. Na minha coordenação são 8 divisões, dessas 8, 4 lidam diretamente com gestão de parques, né? Então, Ibirapuera, Carmo, que tem diretorias específicas, gestão de parques urbanos e gestão de unidades de conservação, né? Então, a gente dialogou com o governo do estado, dialogamos entre nós, e aí com base na realidade da dinâmica, né, de cada parque, a gente foi estudando o que seria razoável, né, os horários dos parques, os dias da semana que seria interessante a gente fechar ou abrir, o que dentro das nossas possibilidades era possível fazer para garantir a segurança. Então, por exemplo, para a gente, voltando até na pergunta anterior lá sobre os sanitários, para a gente garantir a limpeza a cada 2 horas, a gente remanejou as equipes, também porque os outros sanitários ficaram fechados para poder dar conta dessa limpeza. Então a gente foi analisando tudo isso, o que era possível a gente ir manejando ali dentro de cada realidade, de cada parque, para poder chegar num protocolo interessante, que no final das contas foi o que a gente apresentou para o governo, para que ele decidisse, enfim, abrir os parques. E Tamires, para quem ainda que está querendo muito ir ao parque, mas não se sente encorajado, seguro, assim, a gente pode garantir, então, quais são as medidas para a própria pessoa, né? Que eu acho que, como é um lugar aberto mesmo, a própria pessoa vai garantir ali que ela vai estar
transitando Olha, confortavelmente? Para quem está inseguro de sair de casa, eu recomendo que não saia, né? Acho que isso já é um passo importante. Se você não está seguro de sair, é melhor não sair, porque você pode, enfim, imagino que as pessoas vão se sentir muito pressionadas, como eu mesma, quando eu tinha que sair muito no começo da quarentena, era sempre uma coisa muito problemática, assim, né? Meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, eu ficava muito preocupada com isso. Então eu preferia não sair, né? Então, se eu pudesse recomendar uma pessoa insegura, que não sabe muito bem como lidar com isso, fique em casa mais um tempo, né? E para quem quer, já se sente preparado para ir, vá com calma, vá em horários que são, né, mais tranquilos. Normalmente são as primeiras horas do dia, as primeiras horas da abertura do parque. Então a gente tem tido no Ibirapuera e no Carmo, as manhãs, né, entre 9 e meio-dia foram os horários que a gente percebeu que tem tido uma queda, né, na circulação de pessoas. Nos demais parques já circula menos gente, então um pouco antes da hora do almoço também é um horário mais adequado para ir. Vá de máscara, leve sua garrafinha d'água, vá com calma, não vá pensando em ficar o dia inteiro no parque. Vai num dia, fica 5 minutos, vai depois no outro, fica 10, e vai experimentando aos poucos para ver como está a dinâmica fora de casa e no parque, né? E aí a pessoa acho que vai se sentindo mais segura para saber como que ela vai lidar com essa situação. Bom, acho que é isso, né, Jus? Tem mais alguma... Eu queria fazer mais uma pergunta, assim, a respeito do cumprimento do distanciamento dentro do parque. Às vezes a pessoa tá correndo, aí vai passar uma outra pessoa correndo perto dela e tal, assim... Como que existe uma forma mais... existe uma forma possível de ter um controle maior sobre isso? Algum alerta pro pessoal que trabalha ficar de olho nisso também? Então, no ato do exercício, é muito complicado a gente criar referências, né? Então, depende muito da pessoa que está lá fazendo exercício, que está uma vendo a outra. Eu acho que essa pandemia, essa situação toda que a gente está passando, a gente tem tido que reparar mais nas outras pessoas, né? Então, isso vai depender muito do bom senso de cada um, perceber que está muito próximo e se distanciar. A gente, na entrada dos banheiros, que são mais... em vários locais, né, que a gente percebe que pode gerar fila, né, como as próprias lanchonetes, a gente fez marcação no chão, né, até para a pessoa ter referência de distância. Em alguns gramados também a gente fez aquele círculo, né, para que sirva de uma maneira pedagógica mesmo, dela entender o que é o distanciamento. Então, eu acho que, no geral, a gente estabeleceu algumas referências para as pessoas saberem o que é estar distante, mas também precisa dela ter essa noção, né? De estou me aproximando muito de uma pessoa, então calma, eu preciso parar um pouco aqui, né? A gente vai precisar nesse momento de um conjunto, né? A gente olhar e garantir o mínimo adequado para que esses parques se mantenham abertos. Estabelecemos as regras e a gente precisa também do público cumprindo a regra, cumprindo o seu papel de cidadão, de entender, né, várias coisas que não são possíveis de você fazer. Por exemplo, isso de uma pessoa estar correndo, como que eu vou separar elas, como que eu vou abordar e falar, olha, corre mais para lá, né? Então isso a gente não tem muito como fazer. Então você acha que se fosse deixar uma mensagem aí, seria... Acho que se eu fosse deixar uma mensagem seria nessa linha, não sei você, mas que a gente conta aí com o bom senso e com
as pessoas não esquecerem ainda que existe uma pandemia, né? Que é uma situação atípica e um relaxamento que não deve ser visto como um relaxamento nos cuidados, né? Exatamente. A gente ainda está sob uma pandemia, ainda estamos em quarentena, né? E embora tenha havido essa liberação de abertura dos serviços, de sair de casa, mas assim com todos os cuidados, com responsabilidade, seguindo os protocolos, usando a máscara, né? Então, e a gente espera muito que as pessoas cooperem. Tem muita gente que, né, a gente já foi até criticado por pedir consciência para as pessoas, mas é fato, é isso que é necessário, né? Não tem como, não adianta a prefeitura estabelecer todos os protocolos, eles não serem seguidos e depois cobrar fiscalização. Sendo que aí quando a gente fiscaliza e de maneira punitiva, isso também é uma coisa ruim, né? Não é nesse ponto que a gente quer chegar. Então, o bom senso e a consciência das pessoas é sim um item necessário para esse momento. Assim como em todos os momentos, né? Mas agora, especialmente, a gente precisa disso com mais força. A gente sempre reforça que, você mesmo pontuou isso no decorrer do programa, que as pessoas tinham essa vontade de sair, né, de voltar a frequentar os parques, até por uma questão de saúde mental, mas para que tudo continue funcionando da forma como foi estabelecida e mais para frente possa melhorar ainda mais, depende muito da cooperação, de como as pessoas vão se comportar nos parques. Exatamente. Tamires, eu acho que é isso. Muito obrigada por conversar com a gente. Se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. 2 lembretes aí. Você comentou sobre os parques naturais. A gente tem um episódio do Acontece em SP sobre os parques naturais. Vocês podem procurar. Acho que é bem do comecinho do ano mesmo. A gente deixa aqui na descrição depois para vocês ouvirem, falando como que funcionam, onde estão. E também a gente recomenda os nossos episódios anteriores, inclusive falando sobre a fase amarela da retomada da economia que a gente está vivendo, discutindo outros protocolos e ensinando a usar a máscara, que também a gente já ensinou muitas vezes, mas é sempre bom reforçar. E muito obrigada mais uma vez. Nada, imagina, obrigada a vocês. E a gente pede também para quem está curioso e quer saber quais são os parques que estão funcionando, acesse o site da prefeitura, lá tem a lista completa, né, desses locais que já estão abertos. E reforçando o que a Ju acabou de dizer, procurar também nossos programas nas principais plataformas aí de streaming e também no YouTube. Até a próxima semana.